Como a nossa dirigente já mencionou, o nosso reverendo Gabriel, juntamente com alguns irmãos do grupo de louvor, o presbítero Santos acabou de chegar, está no ponto de pregação para ministrar a ceia. Mas nós estamos aqui e aqui estaremos para ministrar mais uma vez a lição nessa manhã, o livro do livreto da revista, né? Cultive a Esperança, Estudos Bíblicos de 1º e 2º Pedro. Não é demais relembrar o momento em que Pedro estava naquele instante, o que a igreja naquele momento passava. Era um momento de perseguição, era um momento de aflição. Bastava dizer que você era um seguidor de Cristo, que você seria perseguido, que você seria preso, que você seria morto. Bastava isso. Era um motivo até justificado para aqueles homens daquela época, que você fosse para a prisão. Ele é um seguidor de Jesus, está justo, não precisa de julgamento. Encarcera, toma os seus bens, mate-o, mate sua família. Esse era o contexto. Esse era o ambiente. Um ambiente de medo. Eu teria medo se estivesse naquela época. Qualquer um de nós teria medo. E não há o que se justifique, não há o que justifique essa perseguição. É uma perseguição injusta. Concordam comigo? Isso há de concordar. Concordemos todos, então, com essa questão. Mas Pedro vem aos irmãos de todas as igrejas com essas duas cartas para dar um bálsamo a eles, um incentivo a eles. Calma, fiquem calmos, tranquilizem-se e estejam preparados. Há muitas coisas que virão ainda. Vocês ainda passarão por muitas situações. Então, é preciso que se preparem. Vocês vão ver agora que é através do conhecimento espiritual, o título da lição de hoje, que temos como nos preparar para isto. Apesar da aflição, estaremos preparados. Apesar da perseguição, estaremos blindados. Vejam, não vamos deixar de ser perseguidos. Pedro, naquela época, não disse: olha, com o conhecimento espiritual, com a sua fé, vocês acreditando, vocês crendo, vocês temendo, não significa que vocês não serão perseguidos? Serão. No entanto, essa passagem da perseguição, vocês estarão mais preparados, mais fortes, mais firmes na fé, com o coração mais tranquilo, apesar da perseguição. Então, a gente inicia o estudo dessa segunda carta de Pedro, né, que é o tema principal, é o conhecimento espiritual. E aqui o autor coloca que a palavra conhecer, o conhecimento, aparece 13 vezes na pequena carta. A base dessa carta é que conheçam a palavra de Deus. Mas trata-se do conhecimento espiritual revelado por Deus, que produz a salvação e a santificação do crente. Vejam, não é qualquer conhecimento. É o conhecimento da palavra. Não é ciência, é o conhecimento da palavra. John MacArthur Jr. afirma que a carta foi escrita com o propósito de desmascarar, frustrar e derrotar a invasão de falsos profetas na igreja. Além do que, naquela época, e hoje não é diferente. Vejam que hoje nós não estamos, digamos assim, nada diferente do que estava acontecendo naquela época. Falsos profetas e falsos mestres se misturavam a eles e
deturpavam a palavra. Mas com o conhecimento espiritual, com o conhecimento da palavra, que aqueles irmãos daquela época já tinham, poderiam se blindar, poderiam se proteger desses falsos ensinamentos. Então, é um convite que nós temos, que nós estamos recebendo, para que também hoje, no dia de hoje, possamos nos fortalecer, nos blindar de falsos mestres e falsos profetas. Afinal de contas, ainda temos hoje no meio de nós falsos profetas e falsos mestres que estão deturpando a palavra de Deus. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. E está acontecendo mesmo hoje. Mas hoje, vejam bem, nós temos mais ferramentas à nossa disposição para poder nos blindarmos, nos protegermos. Eu estava olhando, observando, aqui que eu tenho a Bíblia no celular, e no meu celular são 16 versões da palavra. 16. E há outras ferramentas que estão à nossa disposição. Eu vou dar um exemplo de uma, que eu observando essa semana, mas eu nunca tinha prestado atenção que a minha Bíblia daqui do celular tem essa ferramenta. E vocês têm essa ferramenta também. Querem ver? Só um exemplo. Segunda Pedro, capítulo 1. Prefácio e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Só para vocês terem essa noção. Você tem a Bíblia lida e falada no teu celular. Eu estou com o óculos que está vencido, eu não consigo ler a Bíblia. Hoje você não tem essa desculpa. Entenderam como a nossa responsabilidade nos dias de hoje cresce? Ela é enorme. Vamos tentar imaginar como era o acesso da palavra, seja do Velho Testamento, a Torá, para aquele povo daquela época, seja as cartas de Paulo e Pedro, como eram? Eram pergaminhos, eram papiros. Havia necessidade de se abrir a carta e de se ler. E naquela época não tinha como você, uma coisinha menorzinha, não, era grande. Então, eu não tinha acesso a microfone, não tínhamos acesso à internet. Você quer escutar um louvor como esse que cantamos, que foi tão bonito e tão profundo? Você escuta. Está à sua disposição no YouTube. Vá lá, assista. Cante, louve. E hoje nós não queremos mais ter acesso à palavra, a ler a palavra em casa, a escutar uma boa música e um louvor em casa. Fazemos isso somente aqui na igreja. Notem como a nossa responsabilidade cresce com o advento da tecnologia. E eu eu creio que você não sabia, por exemplo, desse recurso da sua Bíblia. E está aqui. Então, por que não usamos? Por que não fazemos uso dela? É o que o John MacArthur fala, que com o propósito de desmascarar, frustrar e derrotar a invasão de falsos profetas na igreja. É o objetivo dessa lição e é o nosso objetivo, e nós temos ferramentas para isso. Ele esboça a carta da seguinte maneira: primeiro, saudação, conheça a sua salvação. Saudação está no capítulo 1, verso de 1 a 2. Depois, conhecendo a salvação, capítulo 1, 3 de 1 a 11. Conheça as suas escrituras, 12 a 21. Conheça os seus adversários,
1 a 22, inteiro praticamente, e conheça a sua profecia, o capítulo 3, de 1 a 18. Sem dúvida, a carta de 2 Pedro é o testamento pastoral de Pedro, como 2 Timóteo foi de Paulo. O seu objetivo é de encorajar a igreja que estava cansada de esperar. Uma igreja perseguida, uma igreja que estava sendo morta, presa, e porque apenas processava a sua fé. E estava cansada realmente. Você está cansado de professar a sua fé? Se renove de forças e vamos lá. Vamos pelejar, vamos resistir, vamos lutar. Warren W. Wiersbe apresenta um esboço simples e fácil de memorizar. 1. Explicação: o conhecimento de Cristo. 2. Exame: os falsos mestres. 3. Exortação: o verdadeiro cristão. Aí a gente percebe que essa carta ela pode ser esboçada e estudada pelos 3 capítulos, né? São 3 recados para a gente crescer e fortalecer, enfrentar os falsos mestres e os seus falsos ensinos e manter a esperança e ser diligente. Todos aqui sabem o que significa diligente, mas a gente também não pensa muito no significado dela. Ser diligente, diligência, é ser rápido, mas com precisão. Então, se eu recebo na igreja alguém que venha trazer falsos ensinos, eu tenho que ser diligente. Eu tenho que ser rápido em responder, mas com precisão, com exatidão, com a verdade. Não basta ser rápido, é preciso ser assertivo. É preciso ser pontual. Isso é ser diligência. E você pode, inclusive, encontrar no dicionário do Google aí todos esses significados. Eu tenho acesso ao meu celular o dicionário bíblico. Basta eu digitar a palavra. O que significa isto? O que significa esta palavra? E eu tenho abertura, então, no meu celular do conhecimento. À medida em que a gente vai observando a profundidade da tecnologia que temos em nossas mãos, nós vamos vendo que a responsabilidade aumenta. E se você observar bem, inclusive o celular me dá a estatística dos arquivos e dos aplicativos que eu mais uso. Já observaram isso? Vai lá, você vai ver em configurações e você vai encontrar. Eu fiz isso outro dia e fiquei espantado. O que eu mais vejo é o YouTube. Esse arquivo aqui, esse aplicativo da Bíblia, está em penúltimo lugar. No meu celular. Poxa, fiquei triste. Naquele momento eu fiquei triste. Comigo mesmo. Decepcionado comigo mesmo. É um desafio que eu lanço a vocês, irmãos. Vão lá, vejam essa estatística no seu próprio aparelho e veja se você vai ficar decepcionado com você mesmo, como eu fiquei comigo. É difícil. É um tapa na cara que a gente vai sofrer, é um soco no estômago, mas é preciso. Eu quero que você sinta essa vergonha também, como eu senti. Eu não vou passar por esse mico sozinho. Eu convido vocês a passarem comigo, em casa. Vejam. Poxa, mas eu tenho um aplicativo no meu celular e é o penúltimo ou o último. Vamos mudar essa situação. E vejam que há outras e outras versões. Eu estava vendo na Play Store, eu acho que tem mais de 10 aplicativos, e são diversos, da Bíblia. Leitura continuada, a Bíblia, hinos,
O hino presbiteriano está lá. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Sabiam disso? Pois é. Qual é a desculpa que você tem para dizer agora aqui? Não precisa falar, tá? Não precisa responder. Responda para si mesmo. Qual é a desculpa que você tem para não acessar? Continuando a lição, nós temos o início do conhecimento, 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 2, o progresso do conhecimento, 2 Pedro, de 3 a 11, e o conteúdo do conhecimento. Mas, vejam, ele diz aqui que a fé é preciosa. Nós temos o conceito do mercado do que uma coisa é preciosa. Vamos citar o ouro. O ouro tem valor, ele é muito precioso. Quanto está um grama de ouro hoje? 600, 650. Um grama. Um grama de ouro custa esse valor, 650 reais. É muito caro, né? É muito valioso. Imagina quanto custa um par de brincos de 20 gramas. Alguma coisa assim? 50 gramas. Um colar. Não é? Um relógio de ouro. É muito caro. É muito valioso. Mas ele é valioso por quê? Porque é raro, porque é difícil minerá-lo, porque é difícil a produção. Não é fácil você tratar o minério de ouro e transformá-lo em ouro puro. E quanto mais puro é, mais caro é. O ouro puro, ele é difícil de dar liga. Ele é difícil de trabalhar. O ourives, ele precisa que haja um elemento no meio do ouro para que ele possa trabalhar. Então é uma coisa difícil de trabalhar. Mas é bonito, não é? Alguma coisa de ouro é fantástico. Eu quero coisas douradas aqui. É precioso. Então vamos imaginar a mesma relação de sentimento, de comparação com a fé. São 5 razões bíblicas. 1. A fé é preciosa porque pertence exclusivamente aos eleitos de Deus. O eleito não tem fé. E é verdade. A fé genuína, a verdadeira fé, não tem. Então, já reduz a quantidade de pessoas que têm acesso à fé. Isso está em Tito, capítulo 1, verso 1, e 1 Pedro 1 e 2. Podem ver depois, com calma, com tranquilidade, está lá escrito. Ela não é de todos. Já é uma questão lógica. A fé é preciosa porque é um dom de Deus. Eu, que sou eleito, mesmo assim, eu não tenho fé porque ela vem de mim mesmo. É um dom de Deus. Ela é preciosa porque não nasce no meu coração. Não, é Deus que, através do Espírito Santo, planta essa fé em nós. Ela não é de nós mesmos, é dom de Deus. Ninguém possui esta fé naturalmente, mas por revelação. Deus é quem produz no coração do homem. É verdade. É Deus quem produz em nós. A fé é preciosa porque está depositada em Jesus. Quando cremos nele como nosso Deus e Salvador, sua justiça passa a ser a nossa justiça e nos tornamos justos perante Deus. Está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 e Filipenses 3, 9. Não vou procurar ler as passagens, porque a lição é grande, é extensa e temos um tempo curto, reduzido.
Mas quando a gente crê no Senhor Jesus, que a gente tem essa fé e que nós temos acesso ao conhecimento, e quando nós temos esse entendimento, a gente passa a entender que a justiça de Deus, ela passa a ser nossa justiça. E passamos, através do processo de santificação, termos a justificação. Passamos a ser justos perante Deus. Não é fácil. Não é fácil. Não é rápido. Se alguém aqui acha que conhecimento hoje é igual fé e santificação amanhã, calma, vai para casa, chora um pouco, porque isto é verdade. Você terá tribulações, você será testado na sua fé, você terá dificuldades, como todo mundo, e lá na frente, se você permanecer firme, sim, você conhecerá a justiça de Deus. A fé é preciosa porque ela é a mesma para todos. A fé de hoje tem a mesma qualidade da fé dos apóstolos. A fé existia em quem existir, se apega ao mesmo e precioso Salvador e aplica as mesmas preciosas promessas. Quem disse isso foi Matthew Henry. Veja, meus irmãos, assim como o ouro é o mesmo ouro do início, ele não mudou, permanece o mesmo. E ele vai permanecer o mesmo por bilhões de anos. Veja que interessante, como o ouro é precioso. O alumínio, o elemento metálico, ele é um dos elementos que mais tem a oxidação mais rápida. É nanosegundos. Cria-se uma película de óxido na superfície do alumínio que o protege da atmosfera. É por isso que o alumínio ele também não se deteriora rápido, porque ele é estável, ele é protegido. O ouro não tem isso. Mas o ouro resiste a bilhões de anos. Um dia ele vai se oxidar. Sim, vai. Serão bilhões de anos. Então, não interessa. Essa oxidação é insignificante. Vê a estabilidade? Se eu tenho alguma coisa de aço, ferro, que está no tempo, talvez em alguns séculos vai virar pó, vai voltar ao pó. O ouro, não. Muitos anos ainda. Como eu disse, bilhões de anos. A fé é preciosa por conta disso. É a mesma do começo. É a mesma de hoje e será a mesma de amanhã, porque é baseada em Jesus Cristo, que será eterno, sempre Deus, e seus ensinamentos, que é o mesmo de hoje. A fé é preciosa por causa dos benefícios espirituais que ela produz. É pela fé que recebemos a graça e a paz. Isso significa que por meio da fé há remissão de pecados. Vocês já pararam para pensar como ela é preciosa e como ela é importante? É por essa ferramenta, por este caminho que há a remissão de pecados, que eu posso ser perdoado. Salvação, santificação, adoção e vitória. Mas tudo isso vem por conta da fé. Então, se a sua fé está em baixa, é preciso que a gente faça o caminho, o dever de casa do conhecimento espiritual. Devemos estar sempre lendo a palavra, refletindo na palavra, participando da seara de Jesus com o irmão,
Porque é nessa interação pessoal que temos irmão a irmão, irmã a irmã, que nós temos a possibilidade de fortalecer essa comunhão. E na comunhão podemos ter exemplos. Poxa, o irmão está passando por uma dificuldade parecida ou já passou e ele passou. E eu também irei passar. É nessa comunhão que a gente se fortalece. Meus irmãos, mas não basta que o conhecimento seja iniciado. É preciso haver progresso. É preciso ter metas. É preciso ter foco. Eu preciso ter um alvo à frente e eu preciso caminhar para este alvo. É preciso estar o tempo todo treinando, lendo. É preciso estar o tempo todo praticando. E é isso que o item 2, o progresso do conhecimento aqui da lição, nos diz. É preciso mostrar para nós mesmos nossos próprios frutos. Lá nos versos de Pedro, ele diz que não seja infrutuoso, sem frutos. É preciso haver frutos da minha fé, frutos do meu conhecimento, frutos do meu progresso. Serei conhecido através dos meus frutos. Como eu posso saber que um comparativo, aquela laranjeira me dá frutos bons? Eu preciso experimentar. Não, os frutos aqui estão amargos, se é que pode ser, ou muito azedo, não produz laranjas boas. É preciso então que fazer alguma coisa. Vamos corrigir o solo. Assim como nós também precisamos ser corrigidos, vamos buscar o conhecimento para buscar a correção. Esse progresso, que é para todos os crentes, ele é para todos. Pedro fala que o projeto de Deus é para todos os crentes. Ele usa os verbos na primeira e na segunda pessoa do plural. Todo cristão deve crescer no conhecimento espiritual. Deus nos chamou para a santificação. Não rejeite o projeto de Deus. Está em 1 Tessalonicenses 4, 7 a 8. Então, meus irmãos, é por isso que a comunhão é importante. Porque eu posso ser o incentivador do crescimento espiritual do meu irmão. E ele, da mesma forma, vai me incentivar a crescer. Vivemos em sociedade. Aqueles que acreditam que eu não preciso de igreja para ter crescimento espiritual, não vamos falar igreja, comunhão. Essa é a palavra correta. Independente da denominação, é preciso que tenha comunhão. É preciso dessa proximidade, lado a lado com o meu irmão, com a minha irmã, para que esse conhecimento se fortaleça, se solidifique. Ele tem uma meta, tá? Esse progresso do conhecimento, ele tem uma meta. Aqui na revista ele compara com um bebê que compartilha a natureza dos seus pais. A pessoa nascida de Deus, da natureza divina também. O bebê não tem uma meta? Tem. A mãe tem uma meta para aquele menino. Ele precisa andar em tanto tempo, ele precisa falar em tantos anos, ele precisa ser desfraldado, ele precisa, agora já está na época de nascer os dentes, ele tem uma meta, ele precisa crescer. Se ele não cresce, você fica preocupado como pai, como mãe? Não, vou levar meu filho no pediatra. Tem alguma coisa errada com meu filho? Se ele não aprende a falar, se até os 3 anos ele não fala, você já fica todo nervoso, nervosa. Tem alguma coisa errada? Eu preciso fazer alguma coisa. Não é assim com os nossos bebês?
E com a gente também. Precisamos de meta. Precisamos sair do leite, né, para o alimento mais sólido. Paulo nos diz isso. Precisamos ter meta. Como é que está a sua meta? Eu dei uma ajustada na minha meta nos últimos anos. Eu acho que eu estou começando a voltar para o caminho. Mas muito tempo eu fiquei sem meta. A gente tem que ter meta em tudo. No teu estudo, você que faz a faculdade, tenha meta. Você que está no seu trabalho, tenha meta. Você precisa de um alvo a atingir. Se você não progride, você fica para trás. Não é assim? E por que aqui no conhecimento espiritual seria diferente? Precisamos de meta. Precisamos ser diligentes. Da rapidez, sim, mas com qualidade. Ok? Mas vejam que a palavra, ela nos fornece os recursos, tá? Deus nos deu recursos para isso. Hoje nós temos muitos recursos. Está aqui. Provei aos irmãos que temos o recurso. Eu tenho a palavra falada aqui. Eu não sei ler, meu irmão. Não tem problema. Vamos lá, vamos ouvir. Ó, meu irmão, eu estou com um problema nos óculos. Não tem problema, vamos ouvir. Olha aí. Não tem mais desculpa. Conforme temos mais recursos, aumentam as nossas responsabilidades. E a responsabilidade por omissão, ela é tão grande quanto o próprio ato em si. É ou não é verdade? Para Deus, é como se eu matasse alguém se eu não tentasse impedir um assassinato ou um roubo. Vi e me calei. Quando chegar diante de Deus, o que Ele dirá a ti? És culpado. Não é verdade? À medida em que temos mais recursos à nossa disposição, também aumenta a nossa responsabilidade. Todo cristão deve aplicar seu conhecimento espiritual. A conversão é um ato unilateral de Deus, mas a santificação requer a participação do crente. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, está no verso 5, devemos nos esforçar na busca pela santificação. Tal como um maestro que supre todas as necessidades da sua orquestra, devemos associar a nossa fé salvadora com 7 qualidades. O autor da lição coloca 7 qualidades aqui. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É o que Pedro nos diz. E aí, a gente consegue, então, à medida em que o progresso acontece, nós temos alguns benefícios. Passamos a produzir algo. Passamos a ser frutuosos. As pessoas irão reconhecer em nós, através dos nossos exemplos, do nosso agir, do nosso falar, do nosso proceder, através do que mostramos a todos, a nossa produção espiritual, ela vem, produtividade espiritual. E aí, a nossa inatividade, né? A nossa omissão, à medida em que temos progresso, ela vai sendo eliminada. Então, produtividade espiritual ela vai ter. Passaremos a ter visão espiritual. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Nossa visão fica deturpada, porque não temos progresso espiritual, não temos conhecimento espiritual, a gente é cego. Então, é muito fácil de cair nas armadilhas de falsos mestres e profetas que vêm e nos apresentam fábulas, contos da carochinha.
né? Sim, é muito fácil. Eu sou cego, eu não enxergo. Ele me diz que algo é quadrado e na verdade é redondo e eu acredito. Segurança espiritual. Então, meus irmãos, quando temos a visão perfeita, cair no buraco é impossível. Eu estou vendo o buraco, por que eu vou cair nele? Estou no caminho andando, estou tranquilo. Eu tenho a visão perfeita. Tem um buraco na minha frente. Se eu cair nesse buraco, vem cá, sei lá, as pessoas vão começar a pensar, por que você caiu no buraco? Ele estava na sua frente, visível. Por que você caiu? O que foi que aconteceu? Não é assim? Da mesma forma aqui, com a nossa visão espiritual. Por isso que ela produz segurança. Mas também, um último aqui, uma recompensa espiritual. Quando a gente fala em recompensa, a gente fica todo animado. Uma recompensa. Opa, acordei. Estou aqui. Estou firme. Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá no verso 11. Mas é agora? Essa recompensa? É a principal questão que eu levanto aos irmãos. Não, não é agora. É lá no reino do Senhor Jesus Cristo. É na frente. Mas temos essa certeza hoje. E aí vem esse conforto. É a mesma coisa como, por exemplo, é um exemplo meio ruim até, mas só para a gente entender. Se eu sei que vou ganhar um prêmio loteria, a gente não joga. Vou passar de ano. Isso é bom. Aos estudantes, isso é excelente. Eu tenho nota para passar. Já estou passado na terceira avaliação. Isso não te dá uma satisfação? Não aconteceu ainda. Você ainda não passou de ano, mas você já está passado. Você já tem notas para isso. Você não se sente mais leve? Não é verdade? A mesma coisa aqui. Eu tenho essa certeza de que serei recebido no reino do Senhor Jesus. Então, essa certeza me dá mais ânimo, mais leveza. E isso é bom. Aos mais velhos, lembrem-se quando vocês eram estudantes ainda e tinham essa certeza em algum momento das séries que vocês estudaram. Lembra-se desse momento de leveza. Então, vamos tentar sentir esse momento aqui, agora conosco aqui, quando nós temos esse progresso espiritual, essa segurança espiritual, quando temos essa visão do que é certo, do que é errado, quando não somos enganados, a gente vai sentir essa certeza dessa recompensa, como é bom, nosso coração fica mais leve. Mas eu quero que os irmãos tentem entender qual é o conteúdo desse conhecimento. A gente já viu que é necessário, é preciso que tenhamos o início do conhecimento. Se você ainda não começou o seu conhecimento espiritual, essa busca pelo conhecimento, comece. Você já entendeu que é necessário haver um progresso. Você não vai começar por começar, você vai começar com meta, com objetivo, aquele querer no seu íntimo de ter um progresso,
de sentir o chão firme debaixo dos seus pés à medida que você tem o progresso. Você quer ter produção, você quer ter os seus frutos à mostra, você quer mostrar para Jesus os seus frutos. Aqueles que são pais e mães, quando seus filhos têm 5, 6 anos e que ele está fazendo a atividade de escola e está ali e ele vem todo feliz e te mostra o caderninho, tá, o desenho, a pintura, ele quer mostrar os seus frutos, os seus produtos e ele quer que você o reconheça. E ele fica tão feliz quando você, meu filho está lindo, que bom, ele fica muito feliz. Não é assim com os nossos filhos, né? A gente que trabalha em escola, a gente vê isso todo dia. A felicidade da criança, quando a professora reconhece que o seu produto, o seu desenho está tão bonito, que bom, a sua letra está tão bonita, a gente vê o sorriso estampado no rosto das crianças. Eu queria que você sentisse essa felicidade quando você consegue mostrar a Jesus os seus produtos, o seu fruto, do seu crescimento espiritual, do seu progresso espiritual. Mas, e o conteúdo? Sabemos que temos que ter o conhecimento, mas o que tem nesse conhecimento? E aí, esse conteúdo do conhecimento de 2 Pedro é a prontidão em lembrar os crentes acerca da palavra de Deus. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Verso 12. Todo crente, mesmo aqueles que já conhecem bem a palavra, precisam ser exortados nela. Pedro foi designado por Jesus para fortalecer os seus irmãos. Isso está lá em Lucas 22, 32. Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Apacentar, naquela época, apacentar as ovelhas não era só cuidar bem do rebanho. Era viver com o rebanho. Lutar pelo rebanho. O lobo vinha e o pastor, com seu cajado, botava o lobo para correr. Mesmo que fosse um leão. Apacenta minhas ovelhas. Correção em manter os crentes acordados espiritualmente por meio da lembrança da palavra. Mas eu já estou muito acomodado. O meu lugar aqui está tão bom, está tão quentinho, tão gostoso de ficar aqui. E a pessoa dormia. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Meus irmãos, os irmãos naquela época estavam sossegados. Alguns e algumas igrejas não estavam sendo perseguidas ainda, então estavam acomodados, estavam tranquilos. Essa carta veio para tirá-los do sono, colocá-los em, vamos produzir, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos fortalecer. 3. Esforço e diligência em conservar a palavra na memória dos crentes, mesmo após a sua morte. Hoje, temos uma palavra muito interessante que é proatividade. Ser proativo significa ser apto a atender uma necessidade de pronto. Isso é ser proativo. Então, na empresa onde eu trabalho, o funcionário proativo é aquele que dá a resposta certa, no tempo certo, mesmo quando não lhe é pedido. Pronto, estou pronto, sou proativo. Isso é ser diligente. É um sinônimo para diligência. O funcionário diligente, ele é proativo. O aluno diligente, ele é proativo. O professor diligente, ele é proativo.
O cristão diligente, ele é proativo. Sejamos proativos. A palavra de Deus brilha e resplandece nas trevas. O irmão Hugo, filho do presbítero Santos, ele trabalhou muito tempo viajando. E sabe como é que é. Pegar uma estrada escura e o seu farol ilumina e te mostra o caminho que deve seguir se você mantém segurança na estrada. Sim? Uma vez eu estava em Parauapebas e nós tínhamos a missão de ir a Marabá para poder acompanhar uma reforma de um ônibus. E precisava ir para lá e passar uns 3 dias. Então eu precisava de urgência de ir, porque eu tinha que conferir algumas peças que estavam chegando. Ok, vamos lá. Meu irmão, o próximo ônibus só amanhã de manhã, mas eu preciso ir hoje. E a oficina também precisava de buscar algumas peças. Então vamos de caminhonete. O farol está quebrado. Só tinha um farol. E agora? Então vamos sair agora, porque está de dia ainda, a gente chega lá com tempo. Vamos sair logo. Mas pegamos 6 horas, já começou a ficar escuro, e agora? Que dificuldade. Só um farol, o lado esquerdo, mostrando a estrada. Aí eu vi como é difícil você estar na estrada com uma luz tênue. É complicado. Chegamos com segurança, mas eu nunca mais faço um negócio desse. Não tem problema, eu vou no outro dia. Pode esperar, a peça não vai correr. É melhor chegar em segurança. Mas aí a gente entende como a luz ela é necessária quando estamos nas trevas. Ela mostra o caminho que você tem que seguir. Por isso que o conhecimento espiritual é tão importante. E é tão importante você progredir. Que caminho que você vai seguir? Se o falso profeta, o falso mestre chega, meu irmão, o caminho é por aqui, ó. Mas é um caminho tortuoso, cheio de acidentes, perigoso para o meu progresso espiritual, mas eu sou cego. Eu não tenho luz para enxergar que aquele caminho é ruim. Eu vou por esse caminho. Caio nas fábulas. A palavra de Deus não é de origem humana. Então, saiba que essa luz que você tem à sua disposição, que é a palavra, ela não tem origem humana. Ela não é produzida por nós mesmos. Mas aí você pode perguntar, mas foram homens como nós que escreveram a Bíblia. Eles escreveram a Bíblia através do Espírito Santo com eles, através do Senhor presente com eles. Era o Senhor Deus quem ditava essas palavras. Saibam que a palavra de Deus não é de origem humana. Tenham isso em mente. Então, quando a gente reconhece isso, essa luz que nos guia no caminho, a gente entende que ela é poderosa e que ela, com certeza, mostrará os caminhos que você tem a seguir. E tenham essa certeza, a palavra, ela foi inspirada por Deus. Se ela não é humana, ela vem de onde? De Deus. É Deus quem inspira a palavra. É Deus quem incentiva a fé. É Deus que faz a fé nascer no seu coração. E é nosso Senhor quem nos mantém. Então, meus irmãos, conhecer a palavra é tudo.
para o crente. Hoje e desse dia em diante, eu quero que o aplicativo da Bíblia no meu celular esteja no top 1 da estatística do meu aparelho. E não seja mais o YouTube. E se for o YouTube, que seja ouvindo o louvor, ouvindo a palavra e não mais fábulas. Porque assim como a tecnologia está a nosso serviço para o crescimento espiritual, ela também pode estar em nosso desfavor. Entendam isso. A gente perde muito tempo com esse aparelho aqui. E quando temos à disposição o uso, a gente acaba utilizando mal. Eu queria muito terminar a lição fazendo um comparativo com os irmãos. Tem um ditado que diz que a gente tem que, hoje em dia, as coisas estão tão difíceis, tão atribuladas, que a gente precisa fritar o peixe e ficar de olho no gato. Por que isso? Porque ou você cuida do peixe e ele não queima, ou você cuida do gato e ele te rouba uma posta de peixe. Então eu tenho que estar um olho aqui e um olho lá, um olho aqui e um olho lá. Mas as outras coisas estão tão diferentes, estão tão esquisitas, que hoje nós fritamos o gato e vigiamos o peixe. Não é? É porque alguém aí veio com a solução interessante de, não, você não precisa ficar nessa agonia de vigiar o peixe e o gato ao mesmo tempo, meu irmão. Você frita o gato. E frita o gato, não tem problema. As coisas hoje estão tão esquisitas, né? Eu vou fritar o gato e vou vigiar o peixe. Mas tem mais. Depois que der essa solução maravilhosa de fritar o gato, vai haver aquelas pessoas que vão pregar e vão dizer que o consumo da carne do gato, ela traz saúde para o corpo, faz bem à saúde. O peixe não. E o mais interessante é que as pessoas irão aceitar isso. Mas vai ter alguém que vai dizer, não, você não está vigiando o peixe com devido cuidado. Vão criar normas e protocolos para que você vigie eficazmente o peixe. Vão criar leis para dizer que aquela pessoa deve ser processada porque não vigiou o peixe que está morto em cima da bancada, cheia de moscos. E você fritando o gato. Vai ter gente que vai dizer no noticiário, em reportagens, que, olha, é melhor você raspar o pelo do gato com um presto-barba para poder fritar melhor. Vão criar receitas com isso. É um absurdo? É. É cômico até de ouvir? É. É uma piada até. Mas há irmãos e irmãs aceitando esse tipo de piada dentro das igrejas. Com o conhecimento espiritual que passamos a ter junto com o progresso, quando lemos a palavra, como nos fortalecemos, se alguém vier e falar, é melhor fritar o gato, você vai repudiar. Você não vai aceitar. Parece uma historinha meio tosca, mas ela é o que acontece hoje. E muito. Deturpam a palavra, ou simplesmente pregam apenas em parte da palavra, quando lhes convém. É fritar o gato. E aí, a gente vai passar a aceitar fritar o gato? Ou aceitar outras denominações, ou outros conceitos, ou outras fábulas na sua vida? E é em tudo, é na política, é nas finanças, é nos negócios, é no comércio, é na sua vida.
Coisas que eram verdades, hoje querem fazer que são falsos. Não é? E há tantos e tantos conceitos e tantos exemplos que poderíamos citar. Mas fique isso na cabeça. Não vou fritar o gato. Se alguém disser para mim, frita o gato, eu vou dizer, eu prefiro fritar o peixe. Ok? Um diácono, o microfone para o irmão Hugo. Hugo. Presbítero Oswaldo, você falou, relembrou um pouco aí sobre os muitos quilômetros rodados, né, nas estradas. Aí. Eu lembrei de um fato dirigindo em outro estado. Primeira vez que eu você fazer o para navegar. E pensando um pouco, fazendo uma analogia com o tema que nós estamos estudando hoje, o GPS ele te dá um trajeto, né? E geralmente ele te joga para o mais seguro. E algumas vezes, quando o caminho é um pouco mais árduo e ruim, pega um atalho aqui. Então eu passei por essa situação, né? Então estava me caminhando diretamente para o aeroporto para devolver o veículo, pegar o voo durante a madrugada. Aí o GPS pega, não, segue esse caminho, né? Desviou a rota. Aí você olha assim, o ambiente que você está, é isso mesmo, é para entrar por aqui, não vou seguir aqui. Então na vida a gente passa por isso. Então nós estamos diante de um caminho árduo. O pastor falou no domingo passado. Você vai ter poucos amigos, na maioria das vezes, e isso tende a ser mais presente na sua vida. Talvez você não vai ser, por ser cristão, né, talvez Popular. sendo visto para cargos mais altos dentro de uma corporação. Muitas vezes atalhos são apresentados, mas podem ser perigosos, né, te desviar do destino, do chegar seguro no destino, né? Então, lógico, olhei, não, vou seguir aqui pelo caminho mais longo, né? Mas esse aqui eu sei para onde vai, é mais seguro. Esse caminho aqui, apesar de ser mais curto, me economizar 20 minutos, mas não vale a pena, é muito duvidoso. Não sei se eu vou chegar realmente onde eu estou querendo chegar. Muito obrigado. É exatamente isso mesmo. E, inclusive, em determinados lugares, é difícil até você se guiar pelo GPS. Quando estiver no Rio de Janeiro, por favor, não faça. Pode te colocar numa situação complicada. Mas essa é a questão principal. Vocês entenderam aí a questão. Então, precisamos de um farol. Vocês já pararam para pensar no farol? Na importância dele? Hoje, nós temos o GPS. É incrível. O GPS, hoje, a tecnologia do GPS, não sei se vocês sabem, ele te dá a localização, latitude, longitude e altura. Através do GPS, eu sei se ele está no fundo ou se está a alguns 1000 metros de altura. GPS. E aí você para e pensa, mas eu ainda preciso de farol? Precisa. Farol na costa. É necessário demais, porque o GPS nem sempre está à sua disposição. Então, o nosso farol, o nosso GPS do cristão é a palavra. E fazer uso da palavra, não vamos ter o domínio da palavra, mas o entendimento dela, que a gente sempre vai buscar, vai nos trazer segurança e vai nos trazer visão. E que nos vai
manter no caminho que devemos seguir. Por isso, meus irmãos, conhecer a palavra é tão importante e tão necessário para o crente. Amém? Se alguém quiser fazer uso da palavra, fazer uma pergunta, questionar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, eu vou passar então ao grupo de louvor. Temos mais um louvor ainda? Max? Irmão Max? Temos algum louvor? Não? Podemos encerrar? Tem? Tem um. Tem um grupo de um louvor ainda. Convido